vai acontecer de algumas vezes, realmente, você está ali analisando vários jogos e nenhum deles vai dar entrada. E aí, por isso que lá no módulo das estratégias, eu coloquei lá um pouco sobre a filosofia sniper, que foi uma coisa que eu ouvi muito no mercado financeiro. Quando você vai para a Bolsa de Valores, vai para o Forex, vai para os grandes investidores mesmo, na maioria das vezes eles falam, você tem que ser um sniper na hora de investir. E aquilo ficava me incomodando, o que é isso de ser um sniper? E aí eu fui mesmo estudar o que é um sniper na prática, o cara da guerra, o cara lá das forças especiais, e fui entender que é um cara que trabalha muito, mas nem sempre ele dá o tiro que ele precisa naquele dia ou naqueles dias. Ele espera realmente o momento certo de agir e quando ele age é certeiro. Então, basicamente, o que a gente quer na filosofia sniper, dentro do treinamento, nas estratégias, por isso que elas chamam sniper 1, 2, 3, é que a gente faça poucos investimentos, mas façamos os investimentos certos. Não quer dizer que vamos trabalhar pouco. Isso às vezes causa estranheza e a pessoa às vezes confunde. O sniper está ali o dia todo vigiando o alvo dele. Não quer dizer que ele não está trabalhando, ele está vigiando, está observando, está entendendo os processos que estão acontecendo e na hora certa ele vai dar o tiro. Então, às vezes gera essa confusão da gente passar um dia todo, cara, não deu uma entrada hoje, eu não consegui fazer um investimento. Mas nesse momento você pode enxergar, pô, poupei dinheiro. Por mais que eu não ganhei, eu deixei de perder. Porque se eu tivesse igual um maluco tentando de tudo, talvez eu estaria no negativo e estou no 0 a 0. Então, essa sensação a gente vai ter que aprender a lidar com ela, que vão ser poucos, porém bons investimentos. Mas tem uma dinâmica. Talvez é entender que não é para ser dedinho nervoso, né? É aí que está o grande segredo. Não precisa ficar mexendo toda hora, né, cara? Mas a gente fica com essa sensação, sabe por quê, Anderson? Porque a gente vem do mercado tradicional. E no tradicional, quanto mais a gente faz, mais a gente ganha. Se a gente trabalha mais horas, a gente ganha mais. Se a gente vende mais, a gente ganha mais. Aí a gente traz isso como referência para o trade esportivo. E aqui, na maioria das vezes, menos é mais. E aí aquilo que você começou falando lá, que você estava dando uma instrução para o teu colega, de que nós, os profissionais preparados, vamos estar ganhando dinheiro dos despreparados. E o cara que está ali o tempo todo fazendo tudo, está te deixando dinheiro para você ir lá e pegar. Esse é o jogo. A gente está ganhando os preparados dos despreparados. E hoje a matemática é muito a favor de nós que somos os profissionais, que 5% tem 95% perdendo para a gente poder ganhar. Basta a gente aprender esse jogo e conseguir absorver essa grana dessa galera. Mas em resumo, vamos lá, vamos pegar na prática. Num dia, por exemplo, eu geralmente faço assim, eu separo uma janela de investimento. Eu geralmente faço os meus investimentos sábado e domingo, e aí chega na sexta-feira, eu vou lá, vou separar. Qual o horário que eu tenho disponível sábado e domingo? Aí depois eu quero saber como é a sua rotina aí também, só para eu tentar encaixar aqui para você, mas para você entender como é a minha. Eu vou poder investir de 9 da manhã às 5 da tarde, eu não programo nada para esse horário, o meu foco está todo nos investimentos, e aí eu vou separar quais são os jogos que tem nessa janela de investimento. Ah, mas tem um jogo às 9 horas, não está dentro da minha janela, eu não vou nem olhar para ele. Então eu pego, vamos colocar de 9 às 5 da tarde, pego todos os jogos que vão ter naquele dia e começo a organizar o meu dia. Aí quais vão ser as minhas prioridades? Porque no intervalo de 1 hora, pode ser que tenha uns 5, 6, 10 jogos ali selecionados para várias estratégias ao mesmo tempo. Inclusive, a nova versão da ferramenta vai facilitar isso daqui. Mas o que eu faço é organizar por jogo e coloco ali quais são as estratégias que estão selecionadas para aquele jogo. Eu vou priorizar sempre investir naquele que tem mais estratégias, para não acontecer isso que você disse. Porque, por exemplo, se eu tenho um jogo que está selecionado a S1, que é uma estratégia que eu vou já trabalhar logo no primeiro tempo ali, fazendo um investimento back ao favorito para pegar o primeiro gol dele, eu já vou estar focado ali, já vou fazer a minha análise, já começo trabalhando ali intensamente naquele jogo. Mas se tem a S2 também, eu posso combinar a S2 com a S1, são duas estratégias que dá para combinar. E se tem uma S8, por exemplo, que eu ainda vou fazer uma entrada no primeiro tempo, maravilha, vou entrar com a S8. Se ela tem uma S5, por exemplo, para o final, eu vou trabalhar esse jogo do início ao fim. E se tinha uma S10, que é logo no início que eu já faço investimento também, eu tenho muita ação para aquele jogo, vai me consumir o tempo daquelas 2 horas praticamente que eu vou ficar naquele jogo ali, e o tempo todo tem tomada de ação. Se eu só tenho a S2, dependo da odd 208, dependo do tempo ali, limite de 30 minutos, os arremates certeiros, e não acontece, de fato, se eu só tinha um investimento, ele não aconteceu, eu não tenho muito mais o que fazer. Mas durante um dia, por exemplo, se tem 5 S2 ao mesmo tempo, você não vai investir nas 5, mas você vai poder aproveitar ali e fazer a análise delas. Eu crio sempre, até na aula de análise pré-jogo, eu falei sobre essa prioridade, e na aula de análise ao vivo eu mostrei como eu monto o meu setup. Então, se eu tenho 5 jogos ao mesmo tempo, se eu focar em apenas um e ele não der entrada, acabou, eu vou ter que esperar um tempo para voltar a investir. Mas o que eu faço? Eu monto o meu setup com os 5 jogos ali, já no Traderline separado, ou no Geekstory, que é o que você utiliza, já deixo ali a William Hill com os 5 radar ali já pronto, os 5 radares para eu poder já
olhar as estatísticas e deixo a transmissão do principal jogo, porque entre aqueles 5 eu crio uma prioridade. E meu primeiro critério é, tenho a transmissão ao vivo? Se dos 5 só um tem, ele é a minha prioridade, é para ele que eu vou. Se dos 5, os 5 tem transmissão ao vivo, vou para o segundo ponto, que você até falou sobre isso, que é a cotação. Qual tem a melhor odd, por exemplo, do 0,5 HT? Afinal é o jogo A, o jogo B, o jogo C, aí eu crio essa prioridade. E vou ali eliminando só para poder criar uma prioridade para mim. Então eu sei qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, no meu critério de prioridades. Começa com a transmissão ao vivo, depois passa para a questão da cotação, depois passa para a importância do jogo para o time. Muita gente deixa isso de lado, a maioria das pessoas não se preocupam com isso, mas isso faz a diferença. No próprio desafio nós estamos vendo isso, times que estavam muito mal no campeonato, mas estavam para ser rebaixados, ganharam dos times que estavam bem, mas já não tinham mais o que buscar naquele campeonato. Por isso deu algumas zebras ali logo no início, porque a importância do jogo para o time, isso faz a diferença no final do resultado. Enfim, eu crio esse processo, esse critério, e tenho 5 jogos para eu avaliar ao mesmo tempo. Tenho 5 jogos aqui ao mesmo tempo, vou focar em um, vou assistir o jogo, mas enquanto não der entrada, eu vou ficar observando o mercado dos outros jogos ali no Traderline ou no Geekstory. O Geekstory dá até para abrir a coluninha de todos eles, dá para organizar, fica mais organizado. Você consegue enxergar e falar, afinal, o terceiro jogo que era na minha prioridade já está chegando naquela odd. Deixa eu dar uma olhada na William Hill, como estão aqui os números dele. Aí eu vou para o William Hill, olha, afinal já tem os 3 arremates certeiros. Então eu tenho 5 jogos e tenho um que está se despontando. O que eu vou fazer nesse momento? Vou virar a chave, aquele que está a transmissão, deixa eu trocar para a transmissão desse outro jogo e vou observar ele, porque ele está chegando mais próximo. Pode ser que aquele primeiro que eu separei não vai chegar, o gol vai acontecer antes, e eu tento ali administrar, não dá para assistir 5 jogos ao mesmo tempo na transmissão. Não dá. Você vai focar em um principal, mas vai observar o mercado e os números do outro, que isso é rápido. Em menos de 1 minuto, você confere os outros 4. Viu que um está se despontando? Vira a chave, ele passa a ser a prioridade e passa a assistir aquele jogo. E, basicamente, Anderson, na fase que você se encontra, que é na fase mecânica, para te ser bem sincero, aquela análise de leitura de jogo, onde você vai tomar decisões subjetivas, não é o momento de fazer isso agora. E isso é como você disse, mas eu fico com receio de quebrar as regras, tomar as minhas próprias decisões, porque depois a cobrança é muito grande. O seu emocional tem que estar amadurecido o suficiente para você conseguir tomar essas decisões subjetivas. Por isso existem as fases do trader. Existe a fase mecânica, que vocês se encontram, e aí é se apegar muito mais às regras, às estatísticas, porque elas dizem mais do jogo do que propriamente uma leitura, enquanto a gente ainda não tem capacidade suficiente de fazer aquela leitura com eficiência. E aí você vai, então, se apegar mais aos números. E os números são fáceis de gerir. Você vê a odd, se ela está chegando, vê se tem liquidez, obviamente, e vê as estatísticas ali. Viu que está chegando mais próximo? Troca e vai para ela. Aí vamos imaginar desses 5 jogos, um deu entrada, era o terceiro, mas você identificou, passou ele para primeiro, deu entrada e o gol aconteceu logo em seguida. Acontece algumas vezes, se acabou de entrar, o gol acontece. Como você tem outros 4 aqui para observar, ainda não bateu os 30 minutos, encerra aquele, você já atingiu o seu objetivo, vai para o próximo jogo e continua observando os outros 3. E assim por diante. Se tivesse mais estratégias nesse mesmo jogo, eu estou dando um exemplo de ter só a S2, mas se tivesse outras estratégias, a prioridade é sempre o que tem mais jogos mais estratégias para aquele jogo. Então, ao final, essa dinâmica nessa janela de investimento, a gente está gravando aqui alguns investimentos, dia mesmo de investimento, a gente está fazendo como se fosse um diário, uma coisa para a gente poder avaliar um projeto até para o futuro, para a gente poder lançar. E o pessoal que me acompanha aqui na gravação vê que é intenso, a gente não para, o tempo todo tem ação para você tomar e análise quando você separa uma boa janela de investimento e você ali dá o foco devido a cada um deles. Então, acho que é importante nessa dinâmica você ter uma janela com um volume bom de jogos e conseguir avaliar o máximo deles possível. Só para poder justificar. Eu acho que não é o momento de não deu entrada você querer inventar uma estratégia ali no meio ou aplicar uma estratégia que não estava selecionada pela ferramenta só por conta da fase que você se encontra. Porque lá na frente, Anderson, quando você evoluir fase subjetiva e chegar na fase intuitiva, você vai ligar o seu computador, a sua televisão, vai assistir um jogo e vai intuitivamente saber exatamente quais estratégias você aplicar pelo que você está vendo. Mas não é o momento agora. Primeiro, porque o emocional ainda não está preparado para essas decisões subjetivas, porque elas são pesadas. E segundo, porque você ainda não tem um amadurecimento suficiente. É como o carro, você ainda não conhece todas as marchas, você ainda não sabe o processo ali de dar a seta, de virar o carro, de estacionar. Você precisa amadurecer isso para poder chegar lá na frente. Então, acho que são etapas, e nessa etapa o mais importante é se apegar às regras, ser rígido nelas e entender os porquês. Porque quando você entende o fundamento, você transforma aquilo num método seu no futuro. E é isso que eu espero
para vocês. Tem o Kleber da primeira turma, que é o que eu acompanho mais de perto. Ele, na época, eu fiz um concurso igual de vocês, e eu dei, na época, acho que foram 10 consultorias, não me lembro. Só sei que a gente teve muita consultoria e eu acompanho ele desde janeiro de 2019, quando a gente começou. E ele hoje tem um método próprio, ele consegue desde janeiro de 2019 até hoje, mais de um ano, tendo lucros consistentes, mas com um método próprio. Mas eu vejo o fundamento em todos os métodos dele. Ele tem análise pré-jogo, ao vivo, ele faz gestão, ele tem estratégias próprias, ele faz uma própria seleção. Então eu vejo que ele conseguiu transformar tudo isso aqui no jeito dele de investir e o mais importante, ele consegue ter lucro. É isso que eu desejo para vocês, entendeu?